Nosso convidado tem uma trajetória no universo cinematográfico que ultrapassa 15 anos. Ele já dirigiu mais de 6 curtas-metragens e também realizou mostras fotográficas sobre o povo pernambucano. A nossa prosa de hoje é sobre cinema, diversidade e direitos humanos. E quem está aqui com a gente é o documentarista Felipe Calheiros. Felipe, seja bem-vindo à TV Caatinga. Felipe, para começar, eu queria que você explicasse para a gente como o cinema é um instrumento de luta para a efetivação dos direitos humanos. Na verdade, acho que a luta pelos direitos, de forma geral, ela não passa pelo cinema enquanto ato, enquanto realização, sabe? Eu acho que o cinema ele pode ser um caminho para que as pessoas possam se sensibilizar para ir em busca de operar a realização de fato dos direitos, né? Mas eu não acredito no cinema enquanto efetiva realização de algum direito para além do direito à comunicação, por exemplo, né? A gente às vezes confunde a possibilidade da arte sensibilizar com a ação de fato de fazer com que esse direito se efetive na vida das pessoas. Então, o que vai fazer o direito, seja ele qual for, né? Principalmente os direitos humanos, os direitos mais básicos, né? O direito a se alimentar, o direito à moral, o direito a se vestir, o direito a poder ir e vir, o direito a poder se expressar, né? O direito à vida, né? Esses direitos básicos eles vão se efetivar com o corpo, né? É com a gente presente e vivo nos espaços. Então essa liberdade que você citou, né, na produção cinematográfica, acredito que é bastante visível também nas suas produções. Então, como você tenta tornar os personagens, digamos, nas suas produções, sujeitos ativos desse processo? Então, acho que há uma expectativa do cinema, né, de que as pessoas possam se expressar e falar. Só que a trajetória do cinema mostra que o controle dos meios de produção do cinema também foram capazes de excluir muitas pessoas. E nisso, acho que a gente vê que desde que a criação do cinema, né, com os insumos analógicos, até hoje em dia, essa modificação para os insumos digitais, lógico que hoje houve uma flexibilização das possibilidades de expressão por mais pessoas. Só que isso aconteceu com altos e baixos ao longo do tempo e depende de onde a gente está falando, né? Qual recorte geográfico. Então, muita gente ficou excluída de poder se expressar através do cinema. O cinema sempre foi um lugar de fala de quem detinha as condições econômicas de produzir. Tanto é que a cadeia mais famosa, acho que de produção e de distribuição, porque mantém um certo monopólio no mundo, é a cadeia de Hollywood, né? Então, assim, ao longo do tempo, acho, no começo do século XXI, principalmente, com essa facilidade de acesso às câmeras digitais, né? Eu acho que a gente teve uma mudança nessa possibilidade. Apesar de saber que os meios digitais não são livres nem são democráticos, né? Sempre há quem controle aquilo que é falado e que é difundido. Mas aí, desde que eu comecei a produzir, sempre teve uma inquietude em relação a isso, né? Ao fato de que, de fato, eu acredito que o cinema é um lugar que a gente se encontra e que as pessoas estão tendo a oportunidade de se comunicar, de falar. Então, até que ponto, por exemplo, um documentário, ele, por mais que o autor, que o diretor, que as pessoas que montam e dirigem tenham um controle daquilo que vai ser expresso, por mais que haja essa autoralidade, assim, né, essa definição e essa compreensão nossa, né, assim, de que isso é autoralidade, que isso é ser autor, até que ponto um filme não existe muito mais pelos personagens e as pessoas que falam e que se colocam, né? Aquele conteúdo ele depende muito mais daquilo que vai acontecer com essas pessoas reais, né? Se tratando de um filme que apresente e represente pessoas em seu estado de realidade, né, e não em relação a representar, né, personagens. Então, assim, acho que me interessa questionar esse lugar do autor, né, e também esse glamour que se estabelece em torno do cinema, né, que tem muito a ver com também uma coisa excludente, né, uma coisa de que
o glamour está ligado a que tipo de camadas, né? Que tipo de pessoas na sociedade, de forma geral. Então, para mim sempre interessou outro tipo de vivência. Tanto é que essas pessoas com as quais eu tive a chance de me relacionar e de encontrar no processo do fazer cinematográfico, elas até hoje são pessoas que têm alguma proximidade comigo. Então eu revisito lugares, eu reencontro essas pessoas. Até porque os filmes, eles meio que são, acho que um reflexo daquilo que se vive, né? E não tanto um resultado buscado e esperado previamente. Isso então vai muito de uma educação freiriana, né? Que eles têm saberes que muitas vezes nós não temos. Então é esse contato horizontal, né? O seu cinema. E pegando esse gancho, queria falar um pouquinho sobre a sua produção acerca da cana. E contar a história de uma agricultora que luta contra o agronegócio de etanol. Então conta aí como foi essa experiência, já que é uma realidade desconhecida e ignorada, né, por muitos do nosso país. Conheci a Dona Francisca em 2008, através de um contato da Comissão Pastoral da Terra. Ela morava já há 40 anos nesse sítio, naquela época, que o Grupo Petribu tinha comprado de outra usina, e com essa compra eles estavam fazendo acordos judiciais para a retirada dessas famílias, quase sempre envolto em muita violência, que eu acho que é uma marca da ocupação do Nordeste, né? Seja em qual região for, eu acho que a ocupação do Nordeste através da escravidão ela é muito marcada pela violência também. E a Dona Francisca ela resistiu, ela não aceitou sair. E ela resistiu contra uma violência muito dura e muito grave, muito forte, que fez a gente se aproximar nessa troca de aprendizado, nessa troca de atuação sensível no mundo. E nisso a gente testemunhou algumas situações de conflito em que ela tomava a dianteira desse enfrentamento e da defesa dos seus direitos. Então, em 2008 a 2010, a gente conseguiu gravar algumas cenas com ela na casa dela. E naquela época não havia celulares disponíveis, né? Então, foi o que a gente fez. Deixou uma câmera amadora com a filha dela, que ela pôde filmar, inclusive, um momento de queimada, né? Para ter ideia, a usina Petribu ateava fogo para o processo de corte da cana nos arredores de uma casa, da casa da Dona Francisca. Então, imagina o risco, né, para essa família, né? Tá cercada de fogo, de labaredas altas, e a gente não conseguia gravar isso porque o fogo é muito rápido, né, também. Então a alternativa foi essa. Então hoje o pessoal quando assiste acha que foi uma gravação de celular, né? Só que naquela época não tinha celulares para as pessoas gravarem, e a sacada foi deixar uma câmera com Elisângela, a filha dela. Esse foi o filme que mais circulou do Coletivo Asterisco, do qual eu faço parte, e que conseguiu, acho que, chamar a atenção para esse problema, que é a violência do latifúndio contra os pequenos produtores, os pequenos realizadores da agricultura familiar, que é essa que abastece a mesa da gente, né? A mesa do país ela é abastecida principalmente pela agricultura familiar. Não são as grandes usinas, não são as grandes indústrias e usinas que abastecem a mesa das pessoas no Brasil. Existem grandes indústrias alimentícias, né, de produção do agronegócio, mas não são elas que abastecem. O que abastece é a agricultura familiar. Então essas pessoas precisam de mais espaço e respeito, ainda mais hoje, né, que a gente tem uma violência grande por parte do agronegócio, que pretende, né, acabar com demarcações indígenas, impedir demarcações de terras também quilombolas e muito menos reforma agrária, né? A gente vive hoje no Brasil uma escalada da violência no campo e de uma certa divulgação disso nas cidades também, que eu acho que torna a Cerca da Cana também um filme interessante para a gente ver de onde surge essa situação desigual, né? Um grupo que tem 28 mil hectares de terra tinha na época não disponibilizar meio hectare de terra para uma agricultora. Felipe, você é um dos criadores do canal Vurto. E me parece ser uma ideia que tenta nadar contra essa corrente do cinema comercial. Mas essa realmente foi a sua ideia e dos seus parceiros? A gente sempre, desde que começou a fazer esses filmes, né, a gente sempre se inquietava com essa lógica de você ter que fazer um projeto para captar um recurso, para poder levar esse projeto para gravação, para depois distribuir em festivais de cinema. Isso quase sempre fica restrito a um público que vai até esses festivais
ou para passar em uma TV ou outra pública que se propõe a exibir, né? Então a gente sempre ficava inquieto com isso, porque alguns temas são muito urgentes, né? Não podem ficar esperando esse processo todo de gravar, de editar, e o cinema às vezes ele está tratando de temas muito urgentes. Então, com esse processo da internet, em 2010, 2011, Marcelo Pedroso, que é outro realizador também sediado em Recife, ele provocou essa reflexão comigo e a gente pensou que podia criar um site, um pequeno endereço na internet, em que não só a gente, mas outras pessoas que quisessem produzir conteúdo para refletir a respeito dessa inquietude com a desigualdade, principalmente no mundo urbano, né? A gente pudesse ter um lugar para colocar esses vídeos rápidos e as pessoas assistissem. E aí o Vurto vem de uma forma de falar que é da Zona da Mata de Pernambuco, que diz respeito a quando a pessoa desaparece, desaparece rapidamente, né? O pessoal fala assim, mas rapaz, o cara vurtou-se, né? Que é comum, vem de vulto, né? Aí a gente pensou que talvez esse fosse um substantivo que não existe, na verdade que a gente deu esse nome para o site, e que ele tenta fazer isso, né? São vídeos rápidos que acontecem em poucos minutos e tentam causar impacto e mostrar alguma realidade que às vezes fica meio encoberta, seja pela mídia comercial ou seja pelas próprias mídias ligadas a espaços estatais, né? E você comentou, né, no início da nossa conversa que o cinema é muito caro. E para produzir documentários é necessário recursos, né? Então os editais, eles têm dado espaços para temáticas que envolvem direitos humanos? Olha, a gente vive atualmente, né, uma mudança nesse cenário de incentivo, né, à cultura de forma geral. Há uma grande perseguição à classe artística, há uma grande confusão que tenta afastar a população da arte e que coloca em risco esses editais. O que é que havia antes dos editais? Antes de ter edital de cultura, as pessoas iam pegar no balcão, que é o quê? Se você conhece alguém que é um gestor de cultura, essa pessoa vai e incentiva seu festival, seu filme, seu evento. Então, os editais foram uma grande conquista dessa lógica igualitária, republicana, né? E que na cultura fazem toda a diferença, né? A gente, em Pernambuco, tem um edital, que chama-se Funcultura. Na Bahia também existe, né, edital. No Nordeste, de forma geral, a gente tem editais estaduais, que hoje são o horizonte para a continuidade da produção artística. Os documentários, eles são uma categoria dentro desses editais de audiovisual e que, de certa forma, foram essenciais para financiar parte da produção que eu participei. Muito embora, com os meios digitais, a gente tem também pensado numa circulação pela internet. Isso facilita muito o processo de custo, né? Porque antigamente você tinha que fazer uma película, isso tinha que passar num projetor 35mm, então isso tudo era mais difícil. Hoje existem projetores digitais que são também bastante caros, mas o processo de realização, de conclusão das obras, ele acaba sendo mais possível e fácil para mais gente. Mas isso não significa que a gente tenha mais gente podendo acessar a linguagem do cinema. Por quê? Porque ainda, por mais que tenha muita gente produzindo imagem, pouca gente tem acesso a discutir como é que essa linguagem é construída. E aí eu acho que tem esse ataque à cultura nesse momento e essa restrição aos editais muito por conta disso, né? Para que menos pessoas possam pensar a respeito do mundo e produzir arte em relação a isso. Felipe, sua primeira formação acadêmica foi em Direito, né? Então foi crucial para você entender o contexto social e jurídico para humanizar, digamos, essas histórias no cinema? A gente, assim, às vezes acha que uma formação linear ela vai ser a melhor para você poder oferecer respostas profissionais para aquilo que esse mundo da gente ocidental aqui ele se propõe. Então, de certa forma, eu acabei indo para o cinema de uma maneira inusitada. Assim, eu nunca fui cinéfilo, nunca tive proximidade ou paixão com o cinema.
E aí o que aconteceu foi que, ao longo do tempo e com a necessidade de expressão junto a comunidades que eu tinha uma parceria, uma militância, eu fui encontrando na fotografia e no cinema principalmente uma maneira, e na educação, uma maneira de me relacionar e de expressar algo. Lógico que cada espaço por onde a gente passa, seja ele qual for, ele vai impactar na formação da gente enquanto ser humano, e isso vai estar em tudo que a gente vai construir para o mundo, né? Então, às vezes a gente fica com esse papo de que porque na arte você tem que ter uma formação específica e que você vai ter que construir um olhar assim assado e conhecer. Não, eu acho que é lógico que há um espaço profissional a ser respeitado, né? E a gente precisa fortalecer esses espaços de classe mesmo, mas eu acho que tudo aquilo que a gente vive, seja ele dentro de um espaço formal, acadêmico ou não, isso vai repercutir para a gente enquanto ser humano. E quando você está falando de uma produção sensível, né, que é uma produção artística, essas coisas vão de certa forma, derivar para lá. Massa. Felipe, para finalizar nossa conversa, eu queria que você desse um spoiler do que você está produzindo, do que vem aí pela frente. O spoiler é ótimo, né? Na realidade, nesse tempo recente, eu tive muito envolvido com comunicação pública e tive colaborando há alguns anos com a TV Universitária, que fica em Recife, a TVU Recife, que é ligada ao FPE, e agora estou ligado à TV Pernambuco, que aqui em Petrolina funciona no 13.1 digital. E aí eu tive que parar um pouco, né, suspender um pouco esses processos como eles estavam do ponto de vista do cronograma mesmo, né? Porque a comunicação pública ainda é um espaço também muito importante para a gente colocar no ar essas produções que não estão sendo vistas, né? Mas a retomada desse processo criativo agora, que eu pretendo agora no final desse ano de 2019, 2020, é de um projeto que eu estou desenvolvendo junto com um grupo de realizadores, documentaristas quilombolas aqui de Salgueiro, aqui próximo de Petrolina, aqui no Sertão Central, em que a gente está discutindo, a gente está fazendo um roteiro de um longa-metragem que debate a questão dos dispositivos móveis na comunidade. Então, a partir dessa chegada dos celulares em comunidades que anteriormente, né, há 20 anos atrás, nem escola tinha, né, nem acesso a muita coisa tinha, e agora tem esses celulares nas mãos, assim, a gente está discutindo como é que isso pode virar um roteiro de um filme que vai misturar elementos de documentário e de ficção para levar esse debate não só para o espaço do quilombo, né, dessas comunidades que resistem contra o preconceito, o racismo e a falta de terras principalmente, mas para levar para outros campos de discussão que eu acho que é um problema que está afetando muito, né, o mundo hoje, que diz respeito a essa questão dos dispositivos, né, dispositivos móveis e outros dispositivos que estão ao redor desses dispositivos móveis, que eu acho que eles mexem com o funcionamento das pessoas e com isso, consequentemente, podem gerar boas discussões também para o cinema. Então agora o processo é esse, a gente trabalhar junto, eu vou para o Quilombo, né, eu costumo produzir lá com o pessoal, e a gente está redigindo esse roteiro coletivamente para tentar viabilizar a realização de um longa-metragem feito a várias mãos. Então, já o último curta que eu participei, que eu realizei, ele já é assinado por mim e mais 2 colegas de Recife e mais 4 pessoas do Quilombo. Então a tendência agora para mim é essa, é mais da gente diluir esse lugar do autor, diretor, assim, isso me interessa cada vez menos e me interessa mais me repensar enquanto autor numa lógica coletiva que me proporcione também questionar esse meu lugar de poder, que ele tem, eu acho que, coisas a oferecer e coisas a limitar do ponto de vista dessa desigualdade étnico-racial brasileira que a gente vive. Felipe, muitíssimo obrigada pela contribuição. Eu que agradeço, Jaiane, estar aqui na RTV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão. É um prazer, acho que ocupando esses espaços que a gente vai ter um sertão mais igual e expressivo. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela companhia e até a próxima. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.